Em outubro de 1965, uma casa de tijolos vermelhos em um bairro silencioso de Indianápolis escondeu um crime real tão perturbador que ainda hoje desafia a compreensão da mente humana. Do lado de fora, a rua era pacata. Vizinhos passavam, carros estacionavam, a vida seguia normalmente. Mas do lado de dentro, uma adolescente de 16 anos estava sendo apagada dia após dia à vista de quase todos e ninguém interveio. O nome dela era Sylvia Likens. Seus pais, artistas itinerantes, a deixaram sob os cuidados de uma mulher da vizinhança enquanto viajavam a trabalho. O que parecia um acordo simples se transformou, em questão de meses, em um pesadelo que não encontrou paralelo em nenhum manual de psicologia forense. Não era um serial killer caçando vítimas aleatórias nas sombras. Era algo muito mais íntimo, muito mais lento e, por isso, infinitamente mais assustador. Quando a polícia finalmente arrombou a porta, o cenário que encontraram deixou até os investigadores mais experientes paralisados, marcas de cigarro no corpo, inanição avançada, ferimentos que se sobrepunham como camadas de um tormento calculado. Mas o mistério não estava apenas na violência, estava na indiferença, na forma como crianças da mesma casa foram instruídas a participar, no silêncio que cobriu tudo, como um véu pesado e sem explicação. Só que isso não era nem o começo. Para entender como uma casa inteira se transformou em um porão de horrores, precisamos voltar aos primeiros dias, quando Sylvia ainda sorria, quando a porta ainda estava aberta e quando o verdadeiro rosto da crueldade humana ainda não havia se revelado, e foi aí que tudo ficou estranho. O verão de 1965 começava quente em Indianápolis. A cidade respirava uma calma enganosa. Sylvia e sua irmã mais nova, Jenny, precisavam de um lugar para ficar. Seus pais viajavam com um circo itinerante, deixando as meninas sob os cuidados de Gertrude Banizewski. A mulher morava na mesma rua, tinha 4 filhos, parecia segura. Era o tipo de acordo comum entre famílias de classe trabalhadora. Ninguém questionou. Gertrude cobrava $20 por semana, um valor modesto, mas o dinheiro nunca foi o verdadeiro problema. O problema era a dinâmica que se instalou naquela casa. Desde o primeiro dia, regras não escritas começaram a surgir. Sylvia foi colocada em um quarto apertado com outras crianças, as portas trancadas à noite, as refeições servidas em silêncio, pequenos sinais, ignorados por quem estava do lado de fora. A investigação criminal que viria depois revelaria algo perturbador. O controle não começou com violência, começou com isolamento. Gertrude cortou os laços de Sylvia com o mundo exterior. Telefonemas eram interceptados, visitas eram desviadas. A mente humana, quando submetida a um cerco psicológico lento, perde a noção do que é normal. Sylvia ainda tentava manter a postura, ainda acreditava que logo voltaria para casa. O desaparecimento de Sylvia não foi físico, foi social. Ela sumiu em vida, enquanto ainda respirava dentro daquelas 4 paredes. Os vizinhos viam coisas, ouviam coisas, um choro abafado, passos pesados no corredor. Nenhuma queixa formal foi registrada. O mistério se alimentava do silêncio coletivo. Naquele bairro, a regra não era escrita, mas era clara. Não se intromete na vida alheia. E foi essa indiferença que permitiu que o crime real se arrastasse por meses. Até hoje, muitos perguntam como tanta crueldade pôde acontecer à vista de todos, sem explicação. Então veio a primeira acusação, um suposto furto de dinheiro. Não importa se foi real ou inventado. Gertrude transformou a falta em um contrato de punição. Os castigos físicos foram introduzidos gradualmente. Um tapa, um puxão de cabelo, um jejum forçado. Cada agressão vinha disfarçada de disciplina. Cada grito era abafado pelas paredes grossas da casa. A linha entre educação e tortura se dissolveu. Só que o pior estava por vir. Porque quando a violência física não foi suficiente, Gertrude revelou um perfil que especialistas depois classificariam como psicopata, não por impulsos, mas por cálculo. Ela encontrou algo mais eficiente, a cumplicidade das outras crianças, filhos, sobrinhos, vizinhos. Todos foram arrastados para a engrenagem. E foi aí que a história deixou de ser apenas sobre uma mulher e uma vítima. Tornou-se um teste sombrio de medo, lealdade e obediência cega. Mas o que ninguém esperava era que o porão daquela casa reservava detalhes que nem a polícia estava preparada para encontrar. O controle havia se transformado em algo muito mais organizado, muito mais frio, e a próxima fase do terror já havia começado. Foi em meados de outubro que o silêncio finalmente quebrou. Uma ligação anônima, uma denúncia tardia. A polícia chegou à casa de Gertrude Banizewski sem sirenes, apenas com o peso de uma suspeita que já circulava pelas ruas. Ninguém imaginava o que encontrariam do outro lado da porta. A investigação criminal começou ali, naquele corredor estreito, onde o ar já parecia pesado demais para respirar. Quando os oficiais entraram, o cheiro foi a primeira denúncia. Não era apenas sujeira acumulada, era podridão, era desespero entranhado na madeira. No porão, entre caixas vazias e lençóis encardidos, estava Sylvia, ou o que restava dela. O corpo magro, coberto de feridas que não eram de um único dia, mas de semanas, meses. A cena era perturbadoramente controlada. Nada parecia impulsivo. Tudo indicava um método frio, repetido noite após noite. Diferente da caça de um serial killer que busca vítimas aleatórias nas sombras, aqui o alvo era fixo, confinado.
o que tornava tudo infinitamente mais assustador. Os legistas que examinaram o corpo depois falaram em lesões sobrepostas, marcas de queimaduras, cortes profundos, hematomas em estágios diferentes de cura. A mente humana tenta buscar racionalidade em atos extremos, mas ali não havia lógica, havia ritual. Cada cicatriz contava uma noite, cada marca, uma nova rodada de disciplina que havia escapado de qualquer limite humano. A investigação avançou e revelou algo ainda mais difícil de digerir. Silvia não estava sozinha. Havia outras crianças na casa. Algumas foram obrigadas a observar, outras a participar. Especialistas que analisaram o comportamento de Gertrude depois apontaram traços claros de um psicopata funcional, não por explosões de raiva, mas por manipulação calculada, isolamento, ameaças, recompensas por delação. A fragilidade da adolescência foi explorada sem piedade. A obediência foi comprada com medo. O mistério mais profundo, porém, não estava dentro da casa, estava fora. Vizinhos viram Silvia suja, magra, com roupas que não eram suas. Ouviram gritos, receberam recados estranhos. E mesmo assim, ninguém chamou a polícia antes. Esse silêncio coletivo é o elemento mais perturbador de todo o crime real. Não foi um desaparecimento físico, foi um desaparecimento social. Um apagamento gradual que ninguém quis interromper. Como tantos olhos viram tanto e não fizeram nada, mas a polícia ainda não tinha lido os bilhetes. Não sabia que, nos últimos dias, Silvia ainda tentava se comunicar com o mundo exterior, deixando fragmentos escritos à mão que revelavam um nível de sofrimento que beirava o incompreensível. E foi quando essas páginas começaram a ser decifradas que a investigação tomou um rumo sombrio, porque o que aquelas palavras contavam não era apenas sobre dor, era sobre medo, sobre traição e sobre um detalhe ignorado que mudaria completamente a compreensão do que aconteceu ali. E foi aí que a verdadeira natureza do pesadelo se revelou. Os últimos dias de Silvia foram um despenhadeiro sem fundo. A violência já não tinha mais freios. Gertrude transformou o porão em um território de domínio absoluto. Cada amanhecer trazia uma nova regra, um novo castigo, uma nova forma de esvaziar o que restava de resistência. A mente humana, quando pressionada contra o limite da sobrevivência, começa a se fragmentar. Silvia ainda respirava, ainda obedecia para comprar mais horas de vida, mas a casa já havia selado seu destino. Foi então que o impensável aconteceu. Uma lâmina fria, não usada por impulso, mas para marcar como posse. As palavras gravadas na pele não eram aleatórias. Eram um aviso, uma declaração de poder sem limites. Quando os investigadores cruzaram essa informação com os depoimentos, entenderam que não estavam lidando com um crime comum. Estavam diante de um ritual de aniquilação. A crueldade havia se tornado linguagem, e Silvia em silêncio pagava o preço de cada traço. Houve uma tentativa de fuga. Silvia arrastou-se até a calçada, coberta de lama, sangue e terra. Pediu ajuda. Olhou nos olhos de quem passava. Ninguém a levou a um hospital. Ninguém chamou a polícia. Trouxeram-na de volta, para o mesmo chão, para o mesmo isolamento. Esse detalhe, muitas vezes ignorado nos arquivos, é o mais perturbador de todos. O crime real não aconteceu apenas entre quatro paredes. Aconteceu na rua, nos olhares desviados, na escolha consciente de fingir que o desaparecimento social não existia. A noite do fim chegou sem alerta. Não houve briga, não houve resistência. Apenas um corpo que já não suportava o peso de continuar existindo. Os legistas depois não conseguiram apontar uma única causa de morte. Foi uma soma, inanição, trauma craniano, infecção generalizada. Mas o mais assustador foi o que encontraram no andar de cima naquela mesma madrugada. Normalidade. As crianças dormiam, comiam, assistiam à televisão, como se o horror fosse apenas ruído de fundo. A mente humana é capaz de se adaptar ao inimaginável quando o medo se torna a única lei. Só que a história não terminou com o corpo. Terminou com o julgamento que virou espetáculo público, com testemunhas que mudaram de versão, com detalhes que sumiram dos relatórios e com uma pergunta que ninguém soube responder até hoje. Como um grupo inteiro de pessoas, incluindo adolescentes, pode se transformar em algo tão distante da compaixão? O que aconteceu naquele porão foi documentado, mas o que realmente moveu cada um deles permanece um mistério sem explicação. Quando os martelos bateram na sentença, o que ficou no ar não foi justiça, foi um eco, porque o que aconteceu depois do veredicto não trouxe paz, trouxe uma reflexão que atravessa décadas e que ainda hoje nos obriga a olhar para o próprio espelho. O caso de Sylvia Likens nunca foi apenas sobre um crime, foi um espelho rachado. Refletiu não só a brutalidade de uma mulher e a conivência de uma casa inteira, mas o silêncio confortável de uma sociedade que escolheu não olhar. Décadas se passaram, filmes foram feitos, livros foram escritos, mas a pergunta que permanece não é sobre o que aconteceu no porão, é sobre o que acontece quando a indiferença vira norma. A mente humana tem uma capacidade assustadora de normalizar o horror quando ele acontece perto demais. Vizinhos que ouviram, amigos que viram, autoridades que receberam pistas, e ainda assim, o crime real só ganhou visibilidade quando já era tarde demais. Isso nos força a encarar uma verdade desconfortável. O mal não precisa de monstros sob a cama. Ele prospera na banalidade do dia a dia, na omissão disfarçada de privacidade, no medo de se intrometer. Você acredita que isso foi realmente resolvido? Os veredictos foram aplicados, algumas sentenças reduzidas, outras questionadas
contadas até hoje. Mas a dor não tem prazo de validade. E o mistério que ronda as motivações exatas, os detalhes ignorados, as dinâmicas de grupo que permitiram tamanha crueldade, tudo isso continua aberto. Porque quando um caso toca tão fundo na fragilidade coletiva, ele nunca se encerra de verdade. Fica ecoando. O que você faria nessa situação? Você quebraria a porta ou esperaria que outro fizesse isso primeiro? A história de Silvia não é um arquivo fechado. É um aviso, um lembrete de que a linha entre espectador e cúmplice é mais tênue do que gostamos de admitir. E que às vezes o silêncio é a arma mais perturbadora de todas. Se você gosta de casos assim, se inscreve. Ative as notificações, porque aqui a gente mostra o que ninguém tem coragem de contar. E a próxima história vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre a natureza humana.